eu gosto do que eu faço, mas eu tenho muitas vontades. Eu sou uma mulher de muitos sonhos. Primeiramente, muito bem-vinda ao Beta of Creativity, esse programa que eu criei para entrevistar pessoas criativas, possivelmente, e espero que algum dia chegue nisso, mas do mundo inteiro, pessoas que eu admiro, que têm trabalhos muito legais, que trabalham com a criatividade. Eu quis chamar você porque é uma amiga, uma querida, uma pessoa que eu gosto muito, e porque tem um trabalho muito, muito, muito bom, muito legal, não só do seu trabalho profissional, do que você faz, mas também do que você posta, das suas experimentações, dos seus processos. Então, primeiramente é isso, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite também. Acho que esse papo vai ser muito legal. Não, com certeza. E, amiga, queria que você começasse falando um pouco, assim, toda essa criatividade, né, que a gente vai se aprofundar com o tempo, mas de onde que veio? Você sente que tem um primeiro momento onde você consegue falar, ali surgiu, ou sempre teve? Conta um pouquinho. Olha, meus pais, eles sempre fomentaram muita criatividade em casa, assim, né? Minha mãe é psicóloga, meu pai era artista plástico. Depois ele entrou numa faculdade de arquitetura também, então eles sempre foram muito envolvidos, assim, com isso de deixar as crianças fazerem as coisas de criança e ser criativa, assim. Mas eu acho que o que mais pegou é que eu era a mais nova de casa, assim. Então, os meus irmãos, meu irmão que tem a idade mais próxima, ele é 10 anos mais velho que eu. Então, era uma distância considerável, né? Se eu tinha 7, ele tinha 17, ali não tinha muito assunto, né, um com o outro. Então, eu ficava muito tempo sozinho, assim, né? Nossa casa era grande, tinha quintal, então eu passava muito tempo inventando o que fazer, né? Pensando que não tinha internet para ficar lá rolando feed, vendo o vídeo da galinha pintadinha e tudo mais. Eu ficava fazendo de tudo em casa, então eu sempre inventei muito como que eu queria brincar, o que eu queria fazer, o que eu ia desenhar, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, assim, nesse sentido. E eu acho que isso ajudou muito a formar a pessoa que eu sou hoje mesmo, sabe? Tipo, sempre tentar olhar as coisas de uma outra forma. Então, como eu ficava muito tempo ali sozinha, tinha que me distrair sozinha, eu inventava e usava a criatividade para me distrair, assim. E acho que eu continuo usando isso de alguma forma nas coisas. Isso é super legal, né? Quando começa assim em casa e quando tem alguém que já é das artes, né? Isso é muito bacana. E esse seu fundo, espero você voltar para Saigon, queria que você contasse um pouco também sobre isso, e até, né, você ter feito um design disso, enfim, queria que você falasse dessa parte, né, na sua vida. Esse também está muito relacionado aos meus pais, assim, né? Porque Saigon do Emílio Santiago é a música deles. E aí eu, enfim, fiz esse pôster e ele até tinha meio esquecido que ele estava aqui no meu fundo, assim, né? Que eu gosto de colocar alguns desenhos às vezes. Esse é um dos rascunhos para fazer um quadro, uma tela futuramente. Mas o que eu gosto muito é justamente essa mistura tipográfica, assim, né? Eu sempre gosto de trabalhar nas coisas, assim, com bastante palavra. Eu gosto de colocar as palavras nos desenhos que eu faço, nas pinturas que eu faço. Não, e nem sempre de um jeito muito óbvio, assim. Esse ainda dá para identificar bem, assim, as letras, mas tem coisas minhas que eu gosto de deixar as letras o mínimo possível identificáveis para a pessoa gastar um tempo ali, sabe? Ter uma dúvida, tipo, nossa, isso daqui é uma letra M, agora que eu percebi, sabe? Tipo, começar a ler as coisas de uma forma diferente. Então, misturar, assim, as fontes, fazer essa brincadeira, eu acho que é bem interessante. Assim. Você acha que é importante isso, assim, de quando a gente vê alguma coisa criativa, a gente não entender de cara, que é legal quando a pessoa tem que dedicar um tempinho ali para saber, para pesquisar, você acha que isso faz parte também? Eu acho que é legal. Acho que vai depender de cada pessoa, né? Claro. E mesmo coisas que a gente vê e já entende de cara, se a gente levar um tempinho, ainda dá para tirar mais coisa daquilo, tirar outras interpretações. Então, vai depender muito de como cada um vai absorvendo a arte, vai consumindo mesmo esse tipo de material, né? Mas eu acho que é uma coisa um pouquinho mais divertida, assim. Tipo, se bater o olho e falar assim, nossa, mas o que está acontecendo? O que você está falando, né? E causar esse estranhamento, assim, eu acho que é uma coisa legal, assim, nas artes no geral, sabe? Tipo, causar esse primeiro momento de tirar a pessoa do estado que ela estava, assim, né? De mudar o que ela está sentindo no momento, assim. Então, eu gosto, particularmente, eu gosto de ficar tentando buscar coisinhas nas coisas que eu vejo também, então
E se fosse, sei lá, um quadro muito clássico, alguma coisa totalmente renascentista, que a gente já imagina o que é, né, quando bate a cara, mas ficar ali olhando cada detalhezinho e falar, nossa, o que quer dizer esse negocinho aqui que ele colocou, sabe? Sempre tem uma coisa a mais. Então, acho que é um jeito também que eu descobri, né? Fui descobrindo no meio dos meus processos para conseguir também colocar esse estranhamento nas coisas que eu faço. Eu acho que estranhamento, primeiro, que não é uma coisa ruim. Estranhamento é só porque é algo que a gente ainda não conhece, por isso que é estranho. Então, é legal ter coisas estranhas na nossa vida, né? Porque significa que a gente vai conhecer algo novo em breve. E você falou isso dos quadros, assim, renascentistas. Eu lembro de ver uma análise de um quadro. Eu não tenho essa fonte agora, foi algo de Instagram, assim, e tal. Eu gosto muito de trazer as fontes, mas sobre muitas artistas mulheres que não podiam pintar, que não tinham esse espaço, né, nas artes antigamente. E aí, por exemplo, você vê que ela pintava a natureza, né, morta, assim que a gente chama, né, ou mesmo só frutas, enfim, coisa do tipo. E aí tem um reflexo super discreto que tem um autorretrato dela, sabe? Assim, então é um detalhezinho, que é o que você falou, você precisa ver, dedicar, ficar um tempo ali olhando e pensando, porque ela queria participar, ela queria fazer parte daquele momento e ela não podia, mas ela fazia, né? Tinha essa Uhum. coragem. Você acha que também tem muito disso? Existe muita, é preciso de muita coragem para criar, não só no seu trabalho, mas arte como um todo, uma colagem, um adesivo, você acha que vem desse lugar também? Mas acho que coragem é muito importante em todos os momentos da nossa vida, assim, né? Porque é isso, a coragem ela só existe se existe o medo, e o medo é muito importante também, sabe? Então, são duas coisas que você tem que usar com paciência, assim, também, sabe? E se respeitando. Tem até um termo, ai, como que era? Acho que é quenofobia, alguma coisa assim, que é uma fobia de espaços vazios, assim, que tem a ver com um termo no latim, que é horror vacui, uma coisa assim, que é a ideia de que tudo na natureza quer ocupar todos os espaços, então que a natureza não deixa espaços vazios e tenta preencher tudo. Então tem telas que são completamente cheias de detalhes. Tipo, tudo, essas duas ideias, elas tipo, se contrapõem nesse medo da página, assim, né? Da página em branco, medo de você pegar uma tela, pegar uma folha e ficar em pânico de fazer alguma coisa, sabe? Então, você passar por esse medo desses espaços vazios, dessas coisas, é muito importante e é um ato de coragem para você começar a criar, sabe? E, assim, tem uma parte, assim, das criações, acho que quando a gente começa a fazer muito desenho, pintura e tal, que você vai se deparando com técnicas diferentes de fazer as coisas, né? E é muito importante você saber as técnicas, né? Tipo, não precisa saber em detalhes, mas ter algum conhecimento e tal. Mas isso às vezes vai travando a gente, né? Então, nesse exemplo que você trouxe, tá fazendo retrato, então provavelmente tem um regulamento de alguma forma de como fazer esse retrato, de qual que é a forma correta, mas ela teve a coragem de mudar essa ideia, né? Então, tem técnica, você sabe todas as técnicas, mas será que não dá para você subverter isso de alguma forma? Você está vendo aquela página em branco, limpinha, tipo, com pânico de riscar, estragar tudo, mas será que não vai ser isso que vai deixar ele mais legal, sabe? Então, acho que tudo está muito relacionado à coragem, assim, com certeza. Super legal. O que você está falando de espaços vazios, eu acho que é xenofobia, que é esse medo dos espaços vazios. E eu achei o nome dessa artista que eu estou falando, e eu amo a internet por isso, que ela chama Clara Peters. Ela era de 1588 a 1590, mais ou menos, onde ela nasceu, a época que ela nasceu, de Antuérpia, na Bélgica. Então, ela era de uma família rica e tudo mais, e pintava essa natureza morta mesmo, mas escondia esses autorretratos, então, né, muito corajosa aí também. E já que você falou sobre isso, você acha que de onde vêm as grandes ideias? De onde vêm os grandes projetos? Eu acho que ele vem justamente do processo, assim. Tipo, claro que eu só posso falar da minha perspectiva, assim, né? Talvez outras pessoas tenham outras leituras sobre isso, mas acho que as coisas que eu mais gostei, que eu achei que ficou mais interessante, assim, do que eu fiz, né? Que, enfim, chegou em lugares muito diferentes do que eu imaginava, foi quando eu só fui fazendo. Tipo, eu só fui riscando e testando.
e colocando coisa em cima de coisa e deixando aquilo se mostrar, né? A arte se mostrar enquanto você está fazendo, assim. Eu acho que o processo é uma das coisas, um dos jeitos mais gostosos, assim, de buscar esses caminhos, sabe? E o seu processo é sempre mais livre, então, porque você faz coisas em várias linguagens, né? Desde um físico, um colagem, uma ilustração, um adesivo, programação, que é uma coisa que eu quero perguntar depois também, mas você atua e passa por várias linguagens, mas é sempre uma coisa mais livre, do tipo, agora eu tô vendo experimentar isso aqui, e aí você cria. Nem sempre. Às vezes eu já tô com uma ideia, mais ou menos, assim, do que eu quero fazer, né? E vou executando isso, mas sempre tem uma modificação no caminho, sabe? Sempre existe a experimentação acontecendo, porque eu acho que é o que faz deixar mais interessante mesmo, sabe? Tipo, você ir fazendo uma coisa e sentindo que você quer mudar aquele caminho e se permitir fazer isso, sabe? Porque senão começa a ficar um pouco chato, né? Começa a ficar uma estrutura muito mais rígida, assim, e eu acho que, às vezes, quando você vai criando alguma coisa, vão surgindo ideias no meio do caminho, vão surgindo possibilidades do que fazer. Às vezes você acha que ia ficar muito bonita aquela cor e ficou muito ruim. E você quer escrever assim, nossa, que boa, escrever isso no quadro, daí faz, sabe? Tipo, deixa isso ser um pouquinho livre, assim. Mas às vezes eu já parto mais ou menos do que eu quero falar e vou modificando no caminho. Depende muito, assim. E você posta bastante dos seus trabalhos, né? Dessas experimentações assim, ou é pouco? Você seleciona muito o que você vai postar, ou não? Qualquer coisa que fez o processo, gostou, já vai? Você se cobra muito? Como é que é isso? Já me cobrei muito mais, assim, de nossa, acho que isso daqui não tá bom para postar, meu Deus. Agora, se deu na telha de postar, eu posto. Tá pronto? Não tá? Mas quero postar. Vou postar, tá tudo bem, assim. Mas é uma coisa que eu não quero que guie o que eu tô fazendo, sabe? Porque às vezes a gente começa a fazer coisa para postar, coisa porque, tem que colocar no perfil, tem que mostrar, tem que fazer acontecer e começa a ficar mais um processo sufocante, assim, enfim, já basta o trabalho do capitalismo que eu tenho que fazer. Acho que o trabalho que eu faço, os projetos artísticos pessoais, assim, acho que eu posso ter esse respiro, sabe? De, tipo, não produzir para rede. Mas hoje em dia é meio que isso. Deu na telha, uma vontade de postar, eu coloco, assim. Acho que vai ser interessante falar para algum amigo, mostrar para alguns amigos verem, deixar ali mesmo para saberem que eu sei fazer aquilo. Daí eu ponho. Isso é legal, porque mata muita criatividade, né? Às vezes essa limitação do tempo, do tem que postar, mas aí se for postar tem que ser no formato tal, né? Você acaba se limitando no que você está criando, e às vezes você faz um processo inacabado, alguém já acha que é outra coisa, ou já abre outra porta. Deve surgir um pouco disso também, né? Dessa conversa assim, com amigos mais próximos seus, tipo, nossa, aquilo que você postou, eu pensei isso, e você, nossa, nem tinha pensado nisso ainda, e muda, tem um pouco isso também, não tem? Tem super, assim, e é uma coisa muito, muito gostosa, assim, né? Às vezes, quando você posta alguma coisa, você estava tendo uma leitura sobre aquilo, e as pessoas têm outra leitura, né? E eu adoro ver isso, assim, tipo, para mim não existe interpretação errada de arte, assim. Tipo, acho que a arte, ela tem que ter esse lugar aberto para as pessoas interpretarem a partir da própria vivência delas mesmo. Claro que você pode chegar mais ou menos perto do que o artista pensou, mas é muito gostoso, assim, né? Tipo, a pessoa vê outra coisa no que você fez, e às vezes é uma coisa incrível, assim, você fica, nossa, tipo, que legal que você fez essa ligação, essa relação entre essas coisas, sabe? Então, eu adoro que falem, que comentem, façam coisinhas, assim. Esses tempos eu postei um rascunho, assim, um desenhinho, um doodle que eu tinha feito durante a aula, na pós, uma aula de. Acho que era uma aula de história da arte, se eu não me engano. A gente falava sobre o tempo, e eu postei esse rascunho, e uma tia minha comentou assim: o que você quis dizer com isso? Assim, e aí eu expliquei lá no comentário mesmo, né, para ficar para todo mundo, mas também é legal isso, sabe? Tipo, que não entendi, assim, o que você quis dizer com isso? O que significa isso, assim? E, enfim, sempre surge coisas legais e eu também vou lembrando o que eu quis dizer com aquilo que a gente E esquece. às vezes eu imagino que surjam conversas também, às vezes com pessoas que talvez você não fale sempre, né? Às vezes é uma tia que você não tem tanto contato, e aí você começa a falar de algo com essa pessoa pela arte, né? Porque Uhum. a arte tem muito a ver com conexão de pessoas também, você não acha? Total, assim. Essa semana passada eu estava em Bogotá
E aí tá rolando a Bienal de Arte lá. E aí eu fui, né, obviamente, evento gratuito da cidade, claro que eu vou querer ver. E tinha uma diversidade muito grande de pessoas, assim. Aqui em São Paulo a gente sempre vê mais ou menos o mesmo perfil, né, de pessoas, ali o artista médio brasileiro. E lá tinha, assim, de todos os recortes que você possa imaginar, assim. E tinha uma senhorinha que ela estava vendo um desenho que tinha lá, e chorando, assim, aquela coisa, sabe? Então você cria outra conexão com as pessoas, você vê elas com outros olhos. Então, acho legal, mesmo quando não é uma conversa, mas é uma presença física no mesmo lugar, vocês olhando a mesma coisa, se emocionando com aquilo, tipo, sabe, você entende tudo, assim, sobre arte, assim, né, como toca as pessoas mesmo. E se em São Paulo, que é uma cidade enorme, maior cidade da América Latina, a gente já vê tantas pessoas parecidas, imagina em cidades menores, né? Porque aqui é onde a gente, na verdade, tem que encontrar mais diversidade, é onde ela tem que ter mais espaço de existir. Mas você acha que acaba não tendo tanto, então, e esses outros eventos, essas outras referências são a parte importante para você na hora de criar, assim, de esse repertório mesmo aberto, né, de sair desse lugar comum e falar, caramba, agora eu estou em outro país, ou agora eu estou em outra feira, isso influencia muito, assim, no seu repertório? Totalmente, assim, acho que é importante ver diversas lógicas que podem surgir a arte, assim, né, e, assim, é um número infinito de possibilidades, né, tipo, cada um vai ter a sua referência, seu repertório, vai ter o seu desejo de colocar ali na arte, né, o que você quer mostrar, o que você quer passar para as pessoas, assim. Então, acho que muda bastante, assim. Eu acho que a gente não precisa ir tão longe, né? Acho que é isso. Conversou com uma tia, viu a perspectiva dela. Tipo, isso já te dá uma outra ideia de como as coisas são visualizadas, de como as pessoas podem interpretar, né, tudo. E do que também está no imaginário de cada um, assim, né? Uma das coisas que tinha nessa Bienal que eu achei incrível, assim, que também ficou ali cozinhando na minha cabeça, sobre como as pessoas lidam mesmo com cada coisa. Tinha uma praça que tinha uma estátua de um colonizador, assim, bem no meio, assim, clássico, né, dos locais, somente dos locais colonizados tem uma estátua, assim, desses exploradores. E aí um artista colocou uma pedra em cima, uma pedra gigantesca, assim, simplesmente em cima daquilo. E a pedra era cheia de beijos, com batom vermelho, assim, representando afeto e tudo mais. E a galera também estava em volta tirando foto, as crianças queriam brincar, subir na pedra. Então, é uma ótica totalmente diferente de colonial, que a gente, assim, eu não sei sinceramente o que aconteceria com o artista se ele fizesse isso com uma estátua aqui no Brasil, né? A gente viu o que aconteceu no Borba Gato, que, claro, colocaram fogo, mas colocassem uma pedra também não iam gostar, né? E que também dá para pensar, tipo, é uma coisa que podem achar que é violento tirar essa imagem dessa pessoa ali, mas era uma coisa que estava gerando afeto em todo mundo que estava ali em volta, sabe? As pessoas paravam para ler, para interagir, para brincar ali em volta. Então, é algo que bateu em mim, que mudou um pouco a minha perspectiva mesmo de como algumas coisas são vistas, sabe? Muito legal, eu tô vendo aqui agora, eu não conhecia. Mundo Afora, Beijo sobre Pedra, do Ivan Argotti, né? Então, que ele transformou esse estátua que você está falando em monolito, e aí as pessoas iam e davam um beijo nessa pedra, né? Então, acaba conectando as pessoas e é muito legal porque também é uma intervenção no espaço público, né? Que é uma coisa que sempre tem que ter tanta autorização e tem tanta burocracia que você acaba não vendo quem são as pessoas por trás. Então, eu acho que sempre que tem uma obra assim mais colaborativa, você acaba vendo que tem pessoas, né? Que tudo a gente precisa de pessoas e elas fazem parte. E você trabalha com pessoas, você tem uma equipe de pessoas também. Como que é isso de criar com outras pessoas, de orientar, você tem essa responsabilidade, você é nova, você já tem muita responsabilidade. Como que é isso também de, putz, essa pessoa precisa melhorar isso aqui, mas eu também não posso, né, ser muito rígida, muito dura, porque pode travar, pode levar para um lugar ruim. Como que você gerencia as pessoas do seu trabalho, principalmente? O meu foco é sempre tentar fazer as coisas do jeito mais horizontal possível, assim. Então, eu não quero que ninguém entenda que eu, assim, tô acima e que ninguém tá abaixo. Então, vamos tentar, né, sempre fazer as coisas de uma forma colaborativa.
Claro que eu tenho outras responsabilidades, né? Tem essas diferenças, né, do que cada um faz, mas é sempre tentar trazer muito para algo próximo e mostrar que a gente está colaborando, a gente não precisa entrar numa competição. Então, se a pessoa faz algo que não necessariamente corresponde ao que a gente precisa, ela precisa entender que aquilo não corresponde ao que o cliente precisa, né? Sobre estar bom, sobre não estar bom. É tipo, sobre entender o que a gente precisa fazer. Então, você está tendo alguma dificuldade com isso? Quer me ligar? Quer conversar? Quer que a gente resolva junto? Então, tentar mostrar as coisas de um lado de equipe mesmo. Tipo, a gente tem que entregar isso enquanto uma equipe. Você está com alguma dificuldade criativa? Você quer uma ajuda? Quer que eu te mostre alguma referência? Quer conversar sobre? Vamos fazer juntos, sabe? Então, é isso. Ter essa abertura para a pessoa tirar essas dúvidas, conseguir entender mais o que ela quer, sabe? Não ter medo de perguntar coisa, não ter medo de pedir ajuda, de falar assim, não sei como resolver isso daqui. Vamos descobrir junto, assim. Então, acho que meu método é meio que esse, é dessa aproximada, sabe? Tipo, todo mundo entender que aquilo é responsabilidade de todo mundo, que aconteça de uma forma legal, assim como alguém está precisando de ajuda agora, você pode precisar mais para frente também, e que todo mundo tem um repertório massa para dar ali, né, e para ajudar. Então, acho que é importante que as pessoas se sintam confortáveis para errar, para experimentar, para ver se faz sentido, se não faz. Até se eu falar assim, acho que vai ficar mais legal assim, será que vai? Vamos ver se fica. Pai não ficou, deixa quieto, faz como você queria mesmo, sabe? Também colocar esse lugar de humildade, assim, porque a gente vê muitos líderes que eles só querem levar a visão deles, né? E acho que não é muito sobre isso, assim, acho que é mais sobre ter esse espaço mesmo para criar, esse espaço para poder experimentar mesmo. O método Jéssica, então, é na base do amor, carinho, horizontalidade. Incrível, eu acho o máximo, porque criatividade tem muito com essa coisa do ego, né? Mas eu criei, mas eu fiz. Ainda mais numa empresa onde tem um cliente que você tem um resultado esperado, às vezes um entende que o cliente quer algo, né? Porque o briefing sempre é uma coisa muito abstrata, como a gente sabe. Mas eu acho super legal você fazer isso, eu acho que é muito importante, e também muito importante ajudar as pessoas a criarem repertório, né? Porque o seu repertório é a sua vida, né? São as suas experiências. E você tem, assim, principais referências, tipo, ou da sua área, ou de outras áreas, de onde que você bebe mais, assim, dessa fonte? Mesmo que às vezes, putz, isso aqui, eu vi um negócio que você fez, por exemplo, que foi da CEAGESP, que foram das frutas. Uhum. Até se você quiser falar um pouco sobre isso, eu acho super legal, mas assim, um projeto que, pelo que eu entendi, você fez para você, assim, você não fez por algo de um cliente, um comercial, né? Não foi uma contratação, né, digamos assim, foi por um parceiro, uma experimentação, e que é super legal, assim, porque vira repertório, vira projeto, vira experiência. Quer contar um pouco desse projeto, só para fazer mais sentido? Porque eu falando, acho que não dá para entender bem. Claro. Bom, o CEAGESP, né, como a gente sabe, nessa rede de distribuição de alimentos e verduras, flores e tal, que a gente tem aqui, somente aqui no nosso estado, mas também tem, né, os seus braços e similaridades em outros locais. Eles disponibilizam um documento enorme, assim, sobre sazonalidade de alimentos, qual momento, qual época tem mais comercialização de um alimento, qual tem menos, quando eles estão mais abundantes ali para ser comprados, quando estão menos, e tudo isso vai modificando a qualidade da comida e o valor, né? Então, se tem menos alimentos que podem ser produzidos naquela época, seja por causa do clima ou qualquer outro tipo de intervenção, aquilo tende a ficar mais caro, né? Ou se tem tem muito alimento, muita abundância, acaba ficando mais barato, né? Tem esses movimentos que vão acontecendo. E eles disponibilizam esse documento com esses dados, né? A partir dos meses. E se eu não me engano, eles fazem isso a cada 5 anos. Esse estudo, né, grande dessa distribuição em São Paulo. E só que assim, não é uma coisa extremamente acessível que tem ali, ou que seja um dado muito gostoso de ser lido, né, a partir desses documentos que eles fazem, que é bem corporativo, assim. E, enfim, eu tive acesso a esse documento procurando, assim, sazonalidade de bobeira, assim, de curiosidade, e fiquei, pô, acho que tem um jeito um pouco mais interessante, um pouco mais legal de mostrar essas informações, assim, sabe? São informações abertas ao público, se entrar lá no site, você vai encontrar esses documentos, mas
pessoas não vão entrar, ou se entrar, eu falo assim, nossa, que documento, assim, que saco de ser lido assim, dessa forma. E aí eu fiquei com essa vontade, assim, de fazer esse calendário. Eu imprimi algumas unidades dele em A0 e vendi meio que a preço de custo, assim. Depois alguns amigos ficaram bravos comigo, assim, porque, tipo, não, tem que vender mais caro e tal, mas não era essa a ideia, assim. Tipo, por mais que exista esse trabalho da leitura de dados, da transformação desses dados no que gerou ali o projeto, a ideia era continuar sendo uma coisa acessível, assim como é no site, sabe? Então, não era uma coisa, não vai ser esse projeto que vai me enriquecer, assim, sabe? Tudo bem as pessoas pagarem 15 conto para ter um cartaz, sabe? Então, foi meio que essa ideia, assim, foi muito massa, a galera curtiu muito, pediram para eu reimprimir, assim, então, agora eu acho que já sai um novo relatório, que deve sair talvez no final desse ano, então talvez eu faça uma edição 2 dele, revisada, geralmente não tem muitas modificações, né, mas sempre bom dar essa revisada, assim, e colocar lá disponível para a galera também. Então, mesmo se você entrar lá, tem o link, dá para baixar o PDF sem pagar nada, e que a ideia é isso, informação, para mim, é algo que todo mundo tem que ter aberto gratuitamente, sabe? Distribuído por aí. Certeza. E você chegou a entrar em contato com o CEAGESP, com alguém assim, para falar, olha, eu fiz isso aqui. Isso é uma coisa que eu não entendo, né? Por que que nós, criativos, a gente às vezes cria soluções, você cria uma solução, uma leitura facilitada, mas por que que a gente talvez tenha essa barreira na hora de falar, talvez o próprio CEAGESP queira isso, né? Talvez eles queiram pagar por isso, ou talvez, mesmo que você queira fazer de graça, eu achei legal também que você falou que tem projetos que a gente não quer enriquecer com eles, a gente quer ajudar as outras pessoas a enriquecerem com eles, também é legal isso. Mas por que não dar esse outro passo, assim? Eu acho que em muitos lugares é muito fácil esbarrar com muitas burocracias, assim. Então, esses locais, CEAGESP, sei lá, Sabesp, todos esses que são muito institucionalizados, muito. Acho que a gente já imagina que vai barrar com, sabe, com tanta coisa, com tanta dificuldade, e às vezes também a gente só quer fazer um projeto, sabe? A gente não quer necessariamente que aquilo vire uma coisa, porque também, a partir do momento que o CEAGESP entrasse e falasse, não, vamos fazer isso, eles vão querer mudar todas as coisas. Porque é assim que funciona o cliente. Eles querem aquilo, mas eles querem aquilo revisado. E aí começa a virar uma loucura, sabe? Então, eu acho que se porventura eles entrassem em contato comigo, quisessem que eu fizesse um projeto com eles, poderia ser algo interessante, assim. Mas eu me propor a entrar na boca do leão, assim, talvez, e ganhar um estresse gratuito, não sei se eu faria, assim. E de qualquer forma, assim, acho que acaba sendo mais para as pessoas mesmo que eu fiz, né? Mas essa barreira burocrática acho que é uma coisa que barra muitos artistas, inclusive em editais, esses outros processos, você tem que ler uma caralhada, desculpe o termo, se quiser colocar um pi, mas você lê um monte de texto, tem que escrever um monte de coisa para fazer um edital, sabe? Eu acho que isso também afasta um pouco algumas pessoas de conseguirem verbas e recursos para as coisas que elas estão produzindo, que são artísticas, assim, também. Você falou das modificações do cliente, tem um programa que eu gosto muito, que eu acho super legal, tem no YouTube assim também, que chama Nounish, e aí eles têm um quadro que é The Client Roller Coaster, então como se fosse a montanha-russa do cliente. E aí eles convidam artistas, designers, né, cada hora uma pessoa, e aí teve um que eu vi que ele tinha que criar uma caixa de cereal, então tinha um mockup e aí ele tinha que criar uma caixa de cereal, e aí ele senta nessa montanha-russa, mas ela só vai até a frente. E aí vão pessoas atrás, empurrando bem devagarzinho assim. Enquanto ele vai criando, aí esse cara do programa liga, como se fosse um cliente, né, desse projeto hipotético. Nossa, agora a gente quer, cancela o verde, porque teve um problema, e antes era tudo verde, aí tem que mudar. Ou o mascote que ele criou, nossa, teve um ataque no zoológico desse mascote, não pode mais ter. Aí quando tá no final, não, aumenta 10%, aumenta, nossa, volta aquele mascote na verdade era muito bom. Então tem esse processo, né, assim, que no programa é uma zoeira e tudo, mas que o cliente muda de opinião muitas vezes. E por que você acha que é isso? Porque o cliente não sabe o que ele quer? Às vezes sim,
Acho que às vezes ele também vai criando no processo, assim como eu falei, né, do meu processo criativo, que tem coisas que surgem enquanto a gente vai fazendo e vendo e testando e tudo mais. Acho que ele acaba fazendo muito isso. E, claro, isso no processo artístico é muito diferente, né? No processo de design, que é um processo projetual, ele acaba sendo um pouquinho mais, né, deixando todo mundo meio doido. Mas eu acredito que o cliente também vai querendo criar ali, né? Porque é a experiência que ele vai ter daquilo, né? Às vezes ele só vai conseguir visualizar quando tem alguma coisa. E tem coisas que é isso, as coisas mudam, às vezes, sei lá, envolve algum ator, por exemplo. Daí o ator, ai não, acabou de brigar com o cara do não sei o quê. Aí tem que mudar tudo, sabe? Então tem muitas variáveis que envolvem. E às vezes não sabe mesmo, às vezes o cliente é chato, às vezes ele também tem uma visão limitada, acho que depende muito, assim, sabe? Mas eu acho que muito isso de tentar criar junto, assim, só que começa a deixar a gente meio doido mesmo. Você falou de ator, imagino que até pelo trabalho que você faz hoje, né, que atende a Netflix, tudo que você já tinha comentado. Então, você é gerente de design e motion, né, que você falou na Guizo Conteúdo. Como é que foi que a Jéssica, que nasceu ali numa família, né, tinha artistas, tudo era uma criança ali sozinha, de repente virou essa gerente? Qual que é essa trajetória assim da sua vida? O que você estudou, sua formação, estágios? Como que foi para você chegar onde você está hoje? Bom, eu me formei em design gráfico, focado, né, com ênfase em tipografia. Sempre foi um tema que eu gostei muito, assim, então fez todo sentido para mim ter esse curso, assim, com essa ênfase. Mas mesmo antes de entrar na faculdade, eu já fazia alguns trabalhos de design, então tem uma amiga minha que a mãe dela trabalhava no Bom Retiro. E eu ia junto com a mãe dela em todas as lojas do Bom Retiro para a gente fazer aquelas tagzinhas de roupa. A gente andava por tudo ali, só para falar em todas as lojas, vender essas coisinhas, fazia esses designs para ela. Então, ali, um pouquinho antes da faculdade, no começo da faculdade, eu já trabalhava um pouco com isso. E, enfim, acho que nessa parte eu tive uma trajetória bem assim. Fui para a faculdade, fiz o meu estágio em design, fiz ali tudo, cumpri bonitinho, né, o que era pedido ali das horas complementares. E aí, enfim, nesse paralelo, sempre fazendo as minhas coisas por fora, né? Então, eu sempre tive essa preocupação em manter os interesses que eu tinha, que eram além do meu trabalho, vivos. Então, teve um momento na faculdade que eu estava fazendo estágio numa empresa de engenharia. Engenharia nada a ver comigo, né? Mas era ali em comunicação, ia ter que colocar design, trabalhava ali naquele lugar, me pagavam de um jeito decente, tudo ótimo, assim, ia dar para pagar as horas na faculdade, então bora. Mas assim, eu não poderia fazer nada muito artístico, né? Então eu tinha que manter isso vivo de alguma forma. Então eu tinha que continuar fazendo meus desenhos. Nessa época eu também gostava muito de fotografar. Então eu sempre tive essa preocupação em manter vivos os meus interesses para além do meu trabalho. E acho que isso também foi me levando a muitos lugares, né? Então, quando você fala assim, que tem muitos experimentos no meu Instagram e tal, isso também é um pouco de reflexo disso, assim, né? Então, em algum momento eu estava numa empresa que era de pesquisa de mercado, que, enfim, aprendi muitas coisas e como funciona, assim, né, esse mundo, assim, foi muito interessante. E eu decidi fazer um portfólio bem maluco, assim, eu acho que até ele não está mais no ar, amigas, desculpa. Ou se tá, acho que ele está meio em pedaços. Mas eu peguei uma plataforma livre, que é uma das coisas que eu acredito bastante, assim, a gente conseguir fomentar plataformas livres mesmo para as pessoas, e que ela funciona como uma página em branco mesmo. Você vai arrastando imagens para dentro dela, escrevendo textos e montando uma colagem gigantesca sobre coisas, né? Linkando coisas ali dentro, coisas externas e tal. E eu fiz uma coisa bem X, assim, até meio bagunçado, se você for parar para pensar. Mas, falei, isso aqui tem a ver comigo, acho que tem a ver com o que eu quero fazer, tem a ver com o que eu gosto, para além do que eu estou fazendo hoje. Também mostra o que eu estou fazendo hoje, bora, é isso daí. Eu acredito que faz sentido, tem a ver comigo. E a partir disso, desse portfólio, chegaram em mim, assim, fizeram essa proposta para eu ir trabalhar para eles. Então, eu acho que, como eu resumiria, assim, um pouco essa trajetória, como que eu fui chegando ali, é lembrando das coisas que eu gosto.
e mostrando as coisas que eu gosto de fazer, né? Porque às vezes a gente, sei lá, teve essa experiência numa empresa de engenharia. Se eu colocasse lá a primeira coisa do meu portfólio, por mais que eu fiquei muito tempo lá, fosse a primeira coisa do meu portfólio que eu trabalhei ali, colocasse o que eu fiz ali naquele espaço, eu ia conseguir trabalhos relacionados àquilo. Agora, como eu fui moldando para o que eu queria, para o que eu gostava, para os outros interesses que eu tinha, para as coisas que eu investigava, fui mostrando, né, que eu tinha essa curiosidade, que eu gosto de incluir várias coisas no meu processo artístico e tal. Isso despertou outra curiosidade, assim, nas pessoas, né? Então, eu acho que foi meio que assim, acontecendo tudo. Isso é muito importante de saber, né, e de compartilhar, porque o portfólio é uma coisa meio mística também, né? Ninguém sabe como funciona, do que se alimenta, de onde surge, né? Assim, não tem uma regra. Tem portfólios que são aquele PDF padrão e dá certo, tem portfólios que são um site completamente diferente, que nem você falou, e dão certo. Eu acho que uma plataforma legal que eu conheço é o ReadyMag, que possibilita fazer sites muito legais, mas também é pago, é em dólar, né? Então tem toda essa coisa. E ajuda a saber, por exemplo, de programação, se for o caso que a pessoa saiba. E antes de eu falar de programação, porque eu sei que você mexe com isso e eu quero tocar nesse tópico, eu acho só legal reforçar que, assim, as pessoas podem descobrir isso depois no seu perfil, no seu Instagram, mas você fez até, tipo, medalha de Olimpíada Sapatão, ou fez desenho em caixinha de fósforo, né, teve toda essa coisa de ser a GESP, teve a capa de um álbum também, né, que eu vi aqui recentemente, que eu não tinha visto antes, do Acho Graça. Então, assim, é legal também, é importante mostrar esses outros projetos no portfólio, mesmo que não seja do que você quer trabalhar. Depende. Eu acho que o portfólio, assim, como uma ferramenta mais direcionada para conseguir trampo mesmo, acho que você tem que colocar o que você quer trabalhar. Então, se você quer fazer trabalhos artísticos, você pode fazer uma parte lá voltada para isso e mostrar as coisas que você mais acredita que estão voltadas para o que você consegue também, mantendo uma dinâmica de trabalho, né? Que todo projeto artístico a gente quer colocar ali nessa alçada e tal. Mas isso é uma coisa que, enfim, às vezes eu acho que às vezes muda assim um pouco, mas eu acredito que é interessante a gente mostrar tudo que a gente consegue englobar, assim, sabe? Eu sei que às vezes vai um pouco contra algumas coisas de limitações que a gente tem em arte e design, né? Que você tem que encontrar uma assinatura e fazer tudo do mesmo jeito. Mas eu também acho importante entender como você pode se generalizar um pouco, assim. Por que que eu acho isso? Assim, eu acho que é mais uma perspectiva de mercado mesmo. Tem uma parte muito boa de mercado, que é você ter essa assinatura e você ser buscado a partir dessa assinatura, que tem um valor enorme também. Mas, como a gente sabe, tendência é uma coisa que passa. Então, um momento você vai ser tendência e uma hora você vai ficar sem emprego, basicamente. Então, acho que enquanto um portfólio, se você mostrar coisinhas diferentes que você faz, é interessante. Porque você pode, assim, dentro do que você gosta e espera, claro, mas não é um efeito com tinta, um efeito digitalmente, um efeito só com tipografia, sabe? Acho que é interessante para mostrar o quanto você tem de conhecimento mesmo, técnico e criativo mesmo, né? Porque enquanto designer que trabalha para alguma marca, né, que faz um serviço para alguém, assim, né, ou para alguma empresa, eu acho que é interessante você mostrar uma maleabilidade também, sabe? Então, acho que é legal mostrar que você tem esse processo criativo, que você está aberta para fazer algumas coisas, que você tem esse conhecimento técnico e que você não vai necessariamente forçar o cliente a receber exatamente o que você quer entregar. Sabe assim? Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas é esse processo de mostrar que você é maleável e que você consegue usar a sua criatividade, o seu processo criativo para várias mídias, de diversas formas. Com certeza, faz muito sentido. Inclusive, isso me lembrou de um livro que chama Processo de Criação em Design Gráfico, Pandemonium, que é do Leopoldo Leal. Ele foi publicado pela editora do Senac em 2020. E é um livro super legal, principalmente para quem gosta de tipografia. Não é minha área, mas é isso, repertório, né? É contato com coisas diferentes.
E aí, basicamente, ele quer escrever a palavra pandemônio, e aí ele testa a partir de uma metodologia que ele mostra no livro, que acho que são 6 ou 7, se eu não me engano, e para cada uma delas ele cria uma tipografia diferente, só que uma vem a partir da referência de um artista que trabalhava com as mãos. Aí ele começa a fotografar as mãos dele, depois ele faz uma colagem com as mãos, e aí dessas fotos sai uma tipografia. Outra vem de um experimento de um caderno que ele faz com colagens de tipo códigos de barras e coisas que ele vai achando na rua. Então, é legal também ver no portfólio esse processo, às vezes, né? Porque, às vezes, o resultado final pode até ser parecido, mas o que vai diferenciar alguém na hora que você vai contratar, por exemplo, para sua equipe, é você ver, pô, essa pessoa tem uma sacada legal, essa pessoa consegue trabalhar num processo diferente. Isso também é legal de mostrar, né, no portfólio, assim, como que você chegou nesse resultado final? Eu acho que é muito interessante, porque, querendo ou não, quando você vai trabalhar em uma equipe, trabalhar, é isso, né, fazendo algum projeto que não seja um projeto seu pessoal, é interessante saber que você tem um processo legal de criação, que você explora várias possibilidades, que você também se entrega um pouco para esse processo, sabe? Porque, no fim, eu acho que isso tem muito a ver com a profissão do designer mesmo, né? Por mais que possa parecer um clichê, assim, né? Essa parte de solução de problemas, não acho que é necessariamente solucionar um problema, eu acho que é descobrir como juntar todas aquelas ideias, né? Descobrir como, enfim, tirar o melhor ali daquele briefing, né? Daquela situação, assim. Então, eu acho que quando você mostra o seu processo, mostra que, enfim, ele pode ir por diversas formas, ele pode ser muito colaborativo, isso é só ganho. E você falou do seu trabalho, assim, um pouco. O que você faz hoje, basicamente? É mais post para rede social? É estratégia? No que está o seu processo criativo, né? No fim, onde que ele é entregue, assim? Qual que é o resultado disso? Acho que o maior foco, assim, dele, hoje eu posso dizer que é nessa parte de estratégia mesmo, do planejamento criativo envolvendo design. Então, a Guizo, né, que é onde eu trabalho hoje, é muito focada em fazer esses planejamentos criativos, tanto para campanhas de lançamento, para vídeos que envolvam os talentos, né, que são os atores e tudo mais, para cobertura de eventos, essas coisas. Então, está muito relacionado a isso. Mas também tem essa parte mais prática, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, o que a gente planeja criativamente, em algum momento pode virar um post, pode virar um banner, pode virar um cartaz, alguma coisa assim. Então, tem esse foco na criação mesmo. Então, tipo, na ideia, né? O principal é ter uma ideia interessante e o que vier dali é parte, né, do projeto. Então, não posso nem dizer que a gente vai fazer um vídeo ou um post estático sobre isso. A gente vai fazer um planejamento que tem a ver com aquilo e que envolva, né, todas essas áreas de criação, de social e tudo mais. E você tem vontade de trabalhar com outras coisas hoje em dia, assim? Você fala, nossa, queria muito esse outro projeto, ou de repente, não, gosto do que eu faço, mas quero poder atuar como freela, alguma coisa assim, num outro horário, da meia-noite às 6, assim, tem isso? Eu gosto do que eu faço, mas eu tenho muitas vontades. Eu sou uma mulher de muitos sonhos. É isso, eu gosto de explorar e de fazer várias coisas e experimentando. Eu acho que a vida é sobre isso, né? Sobre ter as vontades e vendo como que dá para encaixar na sua vida, assim. Mas ultimamente eu tenho tido muita vontade de fazer mais coisas de cenografia, assim. Então, querendo ou não, no meu trabalho, às vezes tem muito disso, né? Porque às vezes é isso, vai ter um vídeo, vai ter alguma coisa que envolve isso e pensar na cena. Mas eu tenho me apaixonado cada vez mais por cenografia, especificamente teatral, né, ou de espetáculo, ou de shows e tudo mais, que eu acho incrível, eu acho que é um jeito de trazer um mundo mágico para a materialidade, assim, e eu adoro fazer coisas manuais, então acho que esse seria um sonho, assim. Eu fui ontem, eu fui numa ópera no Municipal, que é Porgy and Bess, que é uma ópera do Gershwin, se eu não me engano, e é uma releitura que a Grace Passou fez
traduzindo um pouco também, assim, esteticamente para o nosso país, né? Para coisas que façam referências ao Brasil. E quem fez o cenário foi o Quebradinha, que acho que é Marcelino Mello o nome dele. E ele tem esse projeto Quebradinha, que ele faz essas miniaturas de casinhas da quebrada, da periferia e tudo mais, e ele fez todo o projeto de cena. Então, a casa que mostra no centro, assim, do palco, que eles giram e tudo mais, é um tijolo baiano gigante, todo decorado. Então, é muito interessante, assim, ficou muito legal. Eu fiquei maluca, assim, é a coisa mais linda, assim, de ver. Então, se eu fosse escolher alguma coisa hoje, assim, de tudo que eu me interesso, aí acho que seria cenografia. Bom, como arquiteta, eu fico honrada. Acho muito legal assim você se interessar por esse mundo que está muito próximo da minha realidade. Conheço Quebradinha, acho incrível o trabalho dele. Agora que eu vi que ele está estouradaço já, assim, eu lembro de ver muito tempo atrás as favelas, as coisas, as maquetes que ele fazia. E muito legal, assim, né? Onde chega, né? Como que o que você faz. E é isso, né? Às vezes uma casinha, uma maquete que ele fazia, agora abre para ser o cenário de uma ópera. Então a criatividade é um pouco isso também, né? Ela vai mudando e vai dando infinitas possibilidades. Muito, muito legal. Amo ópera, quero muito. Não sabia dessa, mas quero muito ir mais também. E você tem uma definição do que é criatividade para você? Ou do que é arte, assim, se é que elas são a mesma coisa? Eu não acho que são a mesma coisa, mas elas definitivamente andam muito juntas, são do mesmo grupinho. Eu acho que elas não precisam necessariamente ter uma definição, eu não sei se eu diria se eu tenho uma ou não, assim, mas eu acho que a criatividade ela é muito sobre você dar vazão às coisas que você está sentindo e se deixar, né, se permitir sentir as coisas, assim. Então, eu acho que está muito mais voltado, talvez, à psicologia, sabe, como você usa essa criatividade, assim, e como você permite, né, usar aquela folha em branco que você está com medo, ou, sei lá, uma tela de Photoshop ou qualquer outra coisa, né, qualquer outro material, se for, sei lá, comida, você vai fazer o seu almoço e tem 3 ingredientes, tipo, como você vai usar essa criatividade, como você vai se permitir, né, como você vai ter coragem e vai ousar fazer alguma coisa, né, então, é isso, ter essa coragem mesmo, né, de ir, de botar as caras, de testar e, enfim, de não ter medo, assim, também, de fazer umas coisas erradinhas de vez em quando. Às vezes o erro é a parte mais legal do resultado final, assim. E E você acha que criatividade é uma coisa infinita? não. A criatividade acho que é uma das coisas que a gente mais tem que exercitar, assim, na nossa vida, sabe? Porque é muito fácil a gente esquecer, assim, né? Enfim, de olhar para as coisas de uma outra forma. E a criatividade, ela é também sobre isso, né? Sobre mudar o seu olhar em cima das coisas, né? Dar essa segunda chance, essa olhada de novo para o quadro, para ver que tem ali a pintora escondida no espelho. Então, tem muito sobre olhar isso de novo, assim. Então, eu acho que, enfim, se você não exercita ter esse olhar, não se dá, né? Não se permite, não, enfim, não se permite sentir, não se permite olhar, assim, acho que você vai perdendo um pouco isso, né? Acho que a gente nunca perde totalmente, porque a gente usa a nossa criatividade para acordar, usa a nossa criatividade para tomar banho, para atravessar a rua. A gente sempre está criando alguma coisa, né? Se movimentando. Mas é muito fácil isso ir ficando escasso, ficando mais difícil, assim, de tipo, a sua fonte secando. Duas coisas que eu não perguntei ainda, aí já indo mais um pouco para o final. Uma, você falou essa liberdade mesmo de expressão, né, e essa alternância assim, que a gente vai tendo nos projetos. Eu penso muito nos seus cabelos, porque nesse último ano que eu convivi mais com você, eu acho que é muito legal ver um dia tá careca, um dia tá de trança, um dia tá solto, um dia tá curto, um dia tá comprido. Toda essa questão da autoexpressão mesmo, né? E como a criatividade ela tem muito a ver com isso. Você sente que é como se você tivesse várias personalidades. Tipo, nossa, hoje eu vou incorporar essa Jéssica, e essa Jéssica gosta mais do manual, gosta mais disso, mas eu imagino que seja algo livre, né? Seja uma escolha muito relacionada ao que você falou de intuição também, né? Acho que tem isso de estar relacionado à intuição e à vontade, assim, tipo, nossa, cansei desse cabelo, cansei dessa cara, quero mudar, sabe? Eu acho que isso também ajuda a ficar mais criativo de alguma forma, né?
querendo ou não, toda mudança de cabelo está muito relacionada à autoestima da pessoa negra, assim, então tem toda essa parte que também ajuda, né? De que sem autoestima a gente também não produz nada, a gente também não consegue ser criativo. Então, manter essa autoestima trabalhada também ajuda nesses processos de alguma forma, assim, com certeza. E aí, já que você falou de autoestima, eu vou para outra pergunta que é que eu queria fazer de programação. Eu vi um post que você tinha feito, até onde você tinha falado sobre, não a dificuldade, mas um pouco assim, ai, que saco, tô tendo que estudar isso aqui, tô tendo que fazer mais isso aqui de programação. E hoje é uma coisa que você já faz com um pouco mais de facilidade. Você fez um bot, né? Você já tem mais facilidade em mexer com isso. Como é que é essa junção da tecnologia no processo criativo e até como resultado, né? Em alguns casos? Eu acho que a programação é um dos meios assim que mais de trazer possibilidades mesmo, né? Do que fazer quando você pensa em algo digital, ou mesmo algo que você queira levar para a vida, né, material, assim, de alguma forma. Então, eu diria que seria interessante, talvez não goste muito disso, mas seria interessante todos os criativos terem um pouquinho de contato só para ver o que é, assim, não precisa ser um especialista, porque ali você cria um mundo a partir de um parâmetro diferente, que é a matemática, né? Então, é um jeito diferente de ver as imagens. Tipo, você escreve sobre elas para depois elas aparecerem para você. E você também pode fazer isso, gerar esses programas. Então, eu tenho a ideia de ter uma ferramenta que vai gerar vários posts de Instagram. Você pode fazer isso com programação, sabe? É possível fazer isso. E também dentro das coisas que eu gosto de experimentar, tipo, programação tem muito a ver com isso, é fácil fazer isso porque é uma comunidade muito ativa, uma comunidade muito colaborativa também, né? Quando a gente fala de programação criativa, assim, principalmente. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que acho que pode ser um jeito legal de ir testando coisas, é pegar vários códigos diferentes, remixar tudo, ver que maluquice que sai, e testando e brincando mesmo, sabe? Acho que é um lugar muito de brincadeira, que parece que é extremamente rígido, porque você vê um código, você vê um monte de número, umas coisas malucas, assim, né, por trás, mas é uma grande brincadeira em tudo, assim. Então, eu acho que é um dos jeitos muito interessantes, assim, de exercitar criatividade também. Em relação à inteligência artificial, qual que é a sua opinião sobre essa mudança nas nossas vidas? Bom, eu acho que, assim como todos os outros softwares, ela acaba sendo um meio, né, de fazer coisas e tudo mais. Eu acho que a parte começa a ficar um pouquinho mais chata é quando ela acaba sendo o resultado final das coisas, né? Então, eu não acho necessariamente que é o pior inimigo da criatividade. Eu acho que você pode usar como uma ferramenta, assim como a gente usa o Photoshop, como usa outras coisas, né, que estão aí disponíveis para a gente. Mas lembrar do que é o seu processo, o que você quer colocar. Então, o que eu quero fazer, sabe? Lembra o que, sabe, seu objetivo mesmo, sabe? Não deixe isso na mão de uma máquina. Para mim, assim, o pior problema da inteligência artificial hoje é o planeta, assim, não é o que ela vai gerar, sabe? É consumir muita água, é tomar casas de pessoas no interior do Ceará, sabe? Para mim, esse é o maior problema. E não se alguém fez, tipo, sei lá, uma mãe abriu e fez uma foto dela com a filha em formato Disney, sabe? Sim, não, é importante essa colocação, mas também o impacto, né, que essas novas ferramentas elas deixam para a gente aí, como a gente pode contornar isso para usar da melhor forma possível. E já que você falou de problema, qual você acha que foi o maior desafio assim que você teve na sua carreira, né, ou nos seus projetos assim criativos até hoje, que você, tipo, a maior dificuldade assim? Eu acho que tem muito a ver com isso da autoestima e de acreditar no que você está fazendo um pouco, assim, né? E de aceitar esses errinhos. Então, a partir do momento que eu entendi que existiam técnicas e jeitos de fazer que eram considerados ou melhores ou que se encaixavam melhor de alguma forma em algum lugar, isso começa a dificultar um pouco o que você está criando, né? E aí você acredita que não, tudo bem, eu posso fazer do meu jeito e isso fazer sentido, isso ser bom. Acho que isso é uma coisa que bate bastante, né? Tipo, quando você trabalha com criatividade, trabalha com design, arte e tal.
Então, foi uma das coisas que eu consegui, né? Estou conseguindo aí fazer de alguma forma que eu não me sinta presa nisso. E acho que também consegui respeitar um pouco as coisas que eu quero, né? Então, eu entendi que eu não quero trabalhar para o Instagram, mas que eu trabalhe com redes sociais e tal, eu não quero necessariamente que tudo que eu faça seja voltado para postar. E tentar respeitar isso, sabe? Então, conseguir respeitar os desejos, entender que o que eu estou fazendo tem, sabe, algum valor, tem coisas que não precisam ser exatamente acadêmicas ou totalmente mercadológicas ou comercializáveis, a gente pode fazer as coisas partindo de alguma ideia que a gente tem, acreditar nisso, e às vezes as pessoas vão acreditar juntas e vão ter outras ideias mais legais ainda em cima do que você trouxe, sabe? Olha, eu vou te falar que acho que essa é a entrevista que parece que mais suavemente foi, assim, de uma pergunta para outra, assim, tão do jeito que eu queria, muito melhor até do que eu imaginava, porque você falou isso agora no final e me lembrou do que a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre intuição, né? Então, você está fazendo uma pós em direção de arte e comunicação, que foi onde a gente se conheceu, porque estou fazendo essa pós também, hora a hora, e, e você falou que o seu projeto final é justamente em cima disso, né? Intuição no processo criativo. Então, é bom também saber que a gente não tem um caminho final, que a gente não sabe para onde as coisas vão, mas o importante é saber de onde vem. Faz sentido? Faz total. Faz total sentido. E sim, eu quero fazer esse projeto que fale muito como a gente usa essa intuição e tentar colocar isso de uma forma palpável, sabe, ali dentro, porque eu sinto que hoje, quando a gente fala de intuição, a gente tende a colocar de um jeito muito mais místico do que eu acredito que possa ser, sabe? Eu acho que a intuição, ela tá tipo, totalmente relacionada com o que a gente sabe, com o que a gente já viu, o que a gente conhece, com coisas que estão no imaginário coletivo, com coisas que são instintivas, nossa, sabe? Querendo ou não, a gente tem nossos instintos. E, enfim, eu acho que pode ficar um trabalho bem legal. Quando você diz em relação a essa intuição, assim, dela ser um pouco mais mística do que ela é de fato, você acha que as pessoas ainda tendem a ver isso como algo muito distante, então meio, é meio místico porque eu não sei muito bem como chegar, não sei muito bem como fazer, e na verdade dá para ter um processo e internalizar mais isso, é isso? Também, assim, eu acho que a gente pode entender que a intuição ela está muito ligada com quem a gente é, onde a gente vive, as coisas que a gente aprendeu socialmente, as coisas que estão dentro do nosso instinto, e conseguir usar isso como uma ferramenta um pouco mais, de uma forma mais palpável mesmo, sabe? Porque eu acho que é muito fácil ficar nesse lugar que você não acredita muito no que você está imaginando ou sentindo, ou acredita que faz sentido, só que tudo tem alguma fonte, né? Tipo, a não ser que a gente realmente, sei lá, esteja tendo um sofrimento psíquico e tudo mais, geralmente as coisas, elas têm um motivo, né? Elas aparecem e surgem por uma razão, assim. Então, acho que acreditar um pouco nisso, acho que processos artísticos, querendo ou não, eles acabam fazendo sentido quando você usa isso, porque você começa a utilizar de outras coisas que tocam as pessoas, né? Então, quando você traz coisas que são mais subentendidas de alguma forma, você também trabalha outras coisas no imaginário das pessoas, né? E isso a gente sabe que é utilizado amplamente em publicidade, sabe? Querendo ou não, a gente está trabalhando com a intuição das pessoas, então, para mim, faz muito sentido, assim, juntar a intuição e a arte. Bom, eu espero que as pessoas tenham muita alegria ao ouvir esse videocast, esse podcast, porque eu acho que você mexeu Ah, muito então, com o imaginário e com a criatividade. Seu trabalho é muito legal, admiro muito. E queria saber quem para você tem um trabalho muito legal que você poderia indicar no sentido de, nossa, eu acho que o trampo dessa pessoa é sensacional e se ela topasse vir aqui seria muito legal. Você tem algum nome assim em mente? De qualquer tem, área, tá? já veio assim, na hora que você falou, já veio. Tem um amigo meu que ele fez faculdade comigo, que ele chama Guilherme Vieira.
Hoje ele é um dos sócios do estúdio da O, fizeram projetos maravilhosos. E para mim, ele é uma das minhas referências em artes gráficas, assim. Eu falo para ele, eu falo, amigo, você é minha referência e como é maravilhoso ter seus amigos como referência. Então, se eu pudesse indicar alguma pessoa, com certeza seria ele, alguém que eu admiro muito e que também tem toda essa abertura de criação, sabe? Ele gosta de testar, ele gosta de experimentar e ver onde as coisas podem dar, assim. Então, quem sabe teremos aí no futuro o Guilherme aqui com a gente. Muito obrigada, vou falar com ele. E queria agora pedir, se você topar aquele pôster 5 minutinhos. Estou muito animada para o que vem aí. Você quer compartilhar fazendo? Você quer só me mostrar depois? O que fica melhor para você? Acho que eu posso te mandar. Tá bom. Mas eu vou te mandar, pode ficar tranquila. Eu confio. O pôster estará aqui. Olha que lindo que ele ficou. O resultado final, maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. E queria deixar esse espaço, então, de novo, te agradecer imensamente. Foi muito gostoso, foi muito legal. Apesar da gente estar convivendo mais, eu acho que a gente nunca tinha parado tanto tempo para falar sobre criatividade, que é uma coisa que uniu a gente. E estou muito feliz, muito animada com tudo isso. Então, muito, muito, muito obrigada. E também deixar esse espaço agora no final, se você quiser falar alguma coisa, solta o microfone, agora é a hora. Queria mandar um beijo para minha mãe, brincadeira. Mas muito obrigada pelo convite, eu acho que seu projeto está sendo muito legal já, eu espero que seja muito massa e chegue a muitas pessoas. E bora lá fazer muitas coisas interessantes, criativas nessa vida e que é o que faz valer a pena. A vida vale mais a pena quando ela é criativa. Com certeza. É isso, maravilhosa. Jéssica Breda, aqui no Best of Creativity. Beijo para a mãe da Jéssica. Muito obrigada pela filha maravilhosa. E é isso, até uma próxima. Até ter.